Sejam bem-vindos aqui ao canal Contrapartida, eu sou o Osmar Campbell, eu estou hoje com o Fabiano Cabreira. Hoje com o Fabiano Cabreira. Como está, Osmar? Tudo bem com você? Ótimo, e você? Que prazer, que honra estar ao seu lado mais uma. Cara, tá forte, hein? Que tá tomando os venenos? Tô tomando água. Tá tomando Água fica no músculo, né, cara? As pessoas confio falam com você. que a gente descansa, a gente cresce no descanso da academia. Eu tô há 3 meses descansando já pra ficar imenso. Eu tô Então o foco é descansar bastante. Descansadinho. Bem descansado, vai ficar muito grande. Cara, já começamos. Onde estamos hoje, Fabiano? Estamos hoje na Pé de Pano Produções. Olha aqui, ó, o Papai Catito está operando as picapes. Ele comanda esse complexo de estúdios onde você pode gravar tudo que é relacionado a audiovisual na sua empresa, na sua casa, na sua família, no seu amor, no tudo que você quiser. Exatamente. Manda um Vídeos arroba amadores aqui. também. Não, ele faz, sua criatividade não tem limite, o céu é o limite. É Catito. isso, aproveite também, siga o Contrapartida nas redes sociais, já vai estar no Instagram já seguindo o Pé de Pano Produções, segue boa. Contrapartida, veja nossa agenda, os nossos convidados anteriores e sugira temas, e também assista nossos Reels lá, divulgamos jogos e damos sugestões de conteúdo para vocês. Boa. Aproveite- Critique, dê opiniões, fale o que você acha do nosso Se trabalho. você achar ruim, não fala nada não. Se, Que o Osmar te bloqueia, se viu? você achar bom, você expõe bastante. Se você é hater do Osmar, inclusive tá no arroba Osmar Campbell com 2 L's. Exatamente. Tá aqui. E o arroba Fabiano Cabreiro, se você é hater e você tá mandando mensagem e não tá aparecendo mais, é porque ele te bloqueou. Exatamente. Ele faz O cara não isso. sabe o próprio nome, Fernando Cabreira. Eu falei Fernando Cabreira? Jesus, é Fabiano Cabreira. Não sei se você sabe Tu seu falou errado nome. o teu próprio nome? Ele Falou falou errado? Não, o próprio falei nome. mesmo? Falou Fernando Cabreira. Pode ser, Fábio, Fabrício, que é o meu irmão Zé Felipe. O que você quiser me chamar, eu aceito. Mas eu falei mesmo, eu devo estar. Hoje eu tô bem. Tá certo, o café É bateu, possível. o café bateu errado. Não duvido de mim. Vamos mesmo. aproveitar também e agradecer as nossas patrocinadoras do canal Contrapartida. Muito obrigado, editoras que apoiam a produção de conteúdo nacional, principalmente Devir, Precisamente, MeepleBR, Vem Pra Mesa, Fanbox e Copag. Muito obrigado, empresas. Sempre procurem jogos dessas empresas, que são os melhores jogos que estão disponíveis no mercado nacional. São só os top. Só Obrigado os mesmo, top. galera. Inclusive, Sem aqui vocês, tem na né, nossa cara? estante Ó, vários jogos. Ó, que coisa linda o Na nosso minha cenário. estante lá de casa também tem. Então, É, sempre tá. procurem jogos dessas empresas. Muito obrigado, Estante galera. linda, a sua. Não esqueçam também que estamos no Spotify. Quem quiser assistir a gente no Spotify, a gente fala assistir porque também está em vídeo lá no Também Spotify. tem vídeo no Spotify? Não é só Que o isso? áudio, lá tem um botãozinho de vídeo, você pode assistir o nosso conteúdo. Eu sugeriria só o áudio mesmo. Só, porque fica só com áudio o mesmo. vídeo não precisa, Não não tem precisa, nada não. de bom pra vocês verem aqui. Não agrega Mas nada. o áudio tem muito conteúdo bom. A não ser no cenário que tem os jogos lindos das nossas apoiadoras. Com das certeza. editoras maravilhosas. Ah, basta uma foto também. É. Não precisa ficar vendo. Tá. Estamos com quem hoje, Fabiano? Estamos com o grande Marcos de Brito! Que honra! Eu falei que ele é o Steven Spielberg brasileiro. Ele falou que não é ele, o Steven Spielberg brasileiro, que é o Meirelles. Como é que você tá, Marcão? Obrigado por estar aqui. Cara, eu que agradeço o convite aí, adoro conversar sobre cinema, literatura e especificamente mais de terror também, que é o que eu trabalho Boa. mais a fundo, Acho que né? eu devia ter arrumado pessoas mais qualificadas pra conversar sobre isso do que nós dois, né? Do que a gente porque a gente não sabe A nada. gente vai falar as merdas ali por cima, Marcão. Eu Você é um- ensino. Ah, boa. Começou bem. Como é que começou a paixão pelo terror? Sempre foi trabalhando com terror? Cara, na época da faculdade eu comecei com ficção experimental, porque eu sou formado em cinema pela FAP, e lá eu fazia curtas-metragens para tentar encontrar um estilo, então não tinha muito espaço assim pro terror. E meu pai, Tem várias... aquele momento, quem trabalha com criação tem aquele momento que você não sabe o que você está criando ainda, né? Pois que você é. quer criar. Porque a gente, às vezes, persegue um estilo e, na verdade, a gente não precisa perseguir isso. Na verdade, você precisa fazer o que você faz, né, o que você imagina, o que você pensa, e o estilo vai ser determinado a você depois por outras pessoas. Entendi. Então, eu tinha essa vontade de descobrir o que eu queria fazer. Então, e eu gosto muito do cinema, a gente estava falando antes de cinema de 1800, eu gosto muito do cinema russo, do formalista do passado, que trabalhava já com essa forma. Então eu falei, na faculdade eu vou tentar aprimorar isso, né? Modernizar uma coisa do passado, trabalhando com efeitos na própria câmera, não digitais. E fui meio que encontrando nesse estilo o meu estilo como curta-metragista. Mas daí como longa-metragista, quando a gente vai para os longos, a gente não pode brincar, a gente não pode ser experimental, a gente tem que ser um pouco mais comercial, senão não tem mercado para você. Porque é caro. Porque é caríssimo É isso. fazer filme e porque o público ele não consome o experimental, né? Ele consome a ficção comercial. Entendi. E aí eu, que já gosto, sempre fiz, sempre trabalhei e gostei, consumi muito terror, acabei tentando ir pro comercial de terror. Então, o terror ele veio mais nos longas-metragens do que nos curtas e na minha literatura. Porque quando eu lancei o primeiro livro que era de terror, o mercado me abraçou como um autor de gênero. E começaram a pedir mais, pedir mais. Daí no cinema também acabei Deixa ficando. eu voltar numa frase que você falou. O público não consome
filme experimental. Difícil, Por causa viu? do tempo, é isso? Tipo assim, eu não vou me dedicar 2 horas do meu dia para um negócio que eu não faço ideia do que seja, se presta ou não, mas eu me dedicaria a 20 minutos. É. É curto, 20 minutos? Curta, a gente tem um tempo aí, não tem um tempo mínimo e o tempo máximo depende muito do festival. Geralmente 15 a 20 é um limite 15 a para 20, festival. é, né? então, você acha que a pessoa, ela entrega 20 minutos arriscando, mas não 2 horas, é isso? É o tempo? Não só isso, mas é pela questão de visão comercial mesmo. Né? Eu acho que quando uma pessoa vai para o cinema, ela não vai esperando não entender nada. Ela vai esperando algum tipo de sensação que pode ser estilo entretenimento Marvel, mas também pode ser estilo dramático, pode ser outras coisas. Mas o experimental, ele não é um filme que faz você sentar confortavelmente na cadeira. Ele te deixa desconfortável, porque é muita informação visual que às vezes não está tão ligada a conteúdo. Então você acaba... É maçante, né? Por quê? Porque Por que o experimental é sempre muito conteúdo maçante, talvez a pessoa não entenda? Porque o experimental, ele está lá para Está experimentar. lá pra isso mesmo. Né? Para É tipo um experimentar. desfile de moda que é umas roupas malucas. Exato. Entendi. Só que eu tentava fazer uma coisa chamada ficção experimental. Então, assim, não era só botar um monte de imagem ao léu sem sentido nenhum. Eu fazia um roteiro e a partir desse roteiro eu transformava a imagem num personagem. E a imagem, então, me dizia coisas que era essencial para a compreensão do filme. Ganhei Gramado com filme experimental, então assim, não é que não exista um público, mas se você for conversar com distribuidores, que é quem tem a grana, quem bota o filme no cinema, eles vão falar, esse filme tem quanto tempo? Se tem mais de 90 minutos, eles já vão, putz, não, porque o público brasileiro, principalmente, não consome filme brasileiro de mais de 90 minutos. Entendi. É, O brasileiro olha pro tempo do filme antes de saber se... Na verdade, a distribuidora obriga o público a olhar para esse tempo. A gente vê esses Avatar da vida com 3 horas, porque é um super blockbuster que já vem, né, Ok. com 1000 salas. Agora, um filme nacional, ele precisa ter 90 minutos, porque se você tem mais do que 90 minutos, uma sala de cinema não colocaria uma sessão a mais por dia. Porque 90 minutos você tem até 5 sessões por dia. Então você ganha uma sala, né, uma sala com sessão, 200 né? pessoas, você ganha uma sessão por dia com 200 pessoas. Se bem que nunca lota muito cinema Lógico, né? nacional. A sessão de 1h30 da tarde É. não é que estamos perdendo uma sessão. Mas existe essa aposta, né? Então a distribuidora fala, pô, não, então seu filme tem 2 horas, corta meia hora. Eu vou para as distribuidoras e é meio que é isso. Quanto tempo tem seu filme? Falo, tem 2 horas. Corta e eu assisto. É meio Você acha que o brasileiro tem um preconceito com o cinema nacional? Tem. É um preconceito muito, muito grande, inclusive, né? E principalmente com o gênero, porque o brasileiro pode nunca ter assistido um filme de gênero, mas se tá no cinema um filme nacional de terror, ele vai falar, brasileiro não sabe fazer, porque ele tá acostumado a ver James Wan, tá acostumado a ver filmes que tem um orçamento milionário por trás, e quando a gente trabalha no terror nacional, o orçamento já é naturalmente menor. O gênero é menor ainda, porque no Brasil as empresas não querem investir em cinema de gênero porque associar a imagem da marca ao que é profano, ao que é satânico, ao que é violento, aqui é errado. Pega mal, é. Pega mal, mas lá fora não. Lá fora você vê Pepsi explodindo e todo mundo achou um barato. Aqui é... Mas você acha que quando você fala cinema de gênero, assim, a gente desconsidera comédia? Porque pra eles, qualquer coisa que não se... A comédia é assim. Sim, a é um comédia gênero nacional. também, exato. É. Mas o que não é comédia, você acha que tem uma barreira, assim, um tipo de preconceito da galera assistir? Quando a gente fala especificamente assim de cinema de gênero, geralmente é terror e suspense. Né? Sendo que comédia é um gênero, faroeste é um gênero, tudo são gêneros, mas a nossa terminologia de autores e cineastas. E na comédia é o que mais tem patrocínio, né? Comédia realmente é muito bem recebido, principalmente nos streamings. Então, aqui no Brasil, você está falando, eu tô pensando uma parada. Aqui no Brasil, pra gente fazer cinema, você precisa das empresas. Lá fora não é tão assim, né? Lá os caras têm os estúdios, Sim. que têm os seus fundos. Sim. Então você tem uma liberdade maior pra fazer. Por que o Brasil não caminha pra uma linha assim, em vez de ficar dependendo do que a empresa A, B ou C vai deixar você fazer? É que sim, dizer que tem mais liberdade não é tão verdade, porque quando a distribuidora tem esses estúdios, né, tipo uma Warner da vida, ela já impõe várias diretrizes Tá, ali. beleza. Então você é Mas aí totalmente ela vetado. A gente tem mais liberdade aqui no Brasil para fazer um filme do jeito que a gente gostaria. Tanto que vários diretores brasileiros que vão lá para fora, o próprio Fernando Meirelles, o Heitor Dalli, eles vão para lá e não fazem mais. Porque é insuportável um diretor, quando ele vai trocar um plano que não estava no enquadramento anterior, a gente chama de decupagem, né? A gente tem uma decupagem que a gente define todos os planos do filme. Se o diretor fala, não, acho que vou fazer um aqui, tem uma reunião de advogados para decidir se pode fazer isso. Aqui no Brasil, não. Você pega a câmera e faz. Eu não Porque tem o sabia autor disso, que eles tá- interferem nesse nível. É. Eu que sei tem o- que tem interferência dos caras, Sim. mas eu não sabia que era É assim, o autor tipo, que faz o storyboard, né?
Oi? O autor que faz o storyboard, é isso? Não necessariamente. A gente tem autores que fazem, mas daí faz mal, né? Faz os bonequinhos de palito só pra ter referência de storyboard, mas existe o storyboarder também, profissional, que faz, que é um cara que mexe mais até com HQ. Mas ele que escolhe o plano? Não, a gente faz uma decupagem. Na decupagem a gente fala assim, plano médio fechado do personagem X andando da esquerda pra direita. Tá. Aí se Daí quiser o cara mudar de vai ideia... lá. Se quer mudar de ideia, você tem que ter uma Vai na reunião hora. lá. Na hora a gente faz... aqui no Brasil a gente faz... Às vezes Faz, sem né? decupagem, né? A gente vai lá Só e vai, filma. como é O que... diretor vai olhando, vira pra cá, ó, gostei mais aqui. Isso, Então aqui a gente tem mais liberdade. A gente tem mais Mas não liberdade, tem dinheiro. mas não tem dinheiro. Mas não aprova as ideias que a empresa não concorda de vincular a marca dela com aquela... Daí você engana elas, né? Você bota um roteiro e filma outra coisa, né? Na hora aí... Parabéns. Tivemos que mudar aqui. O jeitinho brasileiro o no cara cinema. descobre na sala do cinema assistindo. Gostou, né? Mas Gostou? aquele fala, pô, ficou legal assim, né? Caraca, bicho. Não. Pô, cara, eu achei que era o contrário. Eu achei que os caras tinham a forma que ele... Pô, sei lá, eu penso meio assim, às vezes, com político, outras coisas. Pô, copia o time que tá ganhando. Faz a mesma estratégia de quem tá melhor que você. Então a nossa estratégia é melhor. Não que seja melhor, porque lá pelo menos dá dinheiro, né? Lá é uma indústria, enquanto aqui a gente, como você falou, tem que depender ou de lei governamental ou de empresas privadas que acabam também botando muito o bedelho e direcionando o que eles querem, sabe? Então, mas o direcionamento de uma empresa aqui é, cadê a logo do Bradesco aqui? Daí você tem que pôr um logo do Bradesco sem lógica nenhuma, sabe? Aqui a gente tinha... E aí, mexer de Eu lembro... novela, né? Fica muito... Exato. No Brasil não Ficou tem, horroroso. tem É. estúdios, eu lembro que tinha o O2, alguma coisa, Sim, que eu existe. acho que até, né? Tem outros, tem esses caras? Temos. Ah, o 2, Sentimental, tem um monte. Esqueci A local, Tá. a conspiração. Conspiração. Tá, mas também tem orçamento baixo, também vinculado à empresa. Também Então, tem é que é diretrizes. difícil a gente copiar o time que tá ganhando lá, porque lá os elementos são diferentes. Lá o americano não tem preconceito com o filme americano. Tem isso também. Aí tu não consegue Lá copiar funciona. se é na Tá, mesma e situação. como entendeu? vocês acham que a gente pode diminuir esse preconceito? Primeiro, por que tem? Por que tem? E como que acha que pode ultrapassar isso, vencer isso? O preconceito ele acontece por causa da americanização mesmo do mercado, né? Cultura Porque mesmo. os Estados Unidos, em troca de produtos de sustento básico para o brasileiro, ele te obriga a consumir tanto de cultura americana. Então, assim, é uma troca, né? Se ele te vende... É que a gente que vende soja, mas sei lá, se ele te vende algum produto que a gente precisa, ele obriga você a consumir tais produtos. E o cinema norte-americano é meio que assim. Se você quer um filme independente e tal, que você se interessa, eles falam, então, mas se você só vai pegar esse... Não, desculpa. Se você quer um filme blockbuster que vai te dar renda, eles vão falar, se você quer pegar esse filme, eu vou te oferecer 5 outros que não dão e você tem que pegar também. Então a gente acaba sendo... A gente tem uma inundação de filme norte-americano e a gente acaba consumindo só isso, achando que aquilo é uma cultura nossa e acaba não sendo, né? Você vê o próprio Avatar. 1000 salas no Avatar. 1000 salas. O Brasil tem menos de 5.000 salas. Mais de 20%. sabe, é só de um único filme. E todos os outros têm que batalhar aí. E daí você vê que um filme brasileiro vai disputar com o Avatar, ele ganha uma sessão, um dia da semana, a 1h30 da tarde. O Avatar completa todos o resto. Então é ruim, né? Então a gente vem recebendo esse estímulo para gostar dessa cultura estrangeira e não gostar da nossa, porque financeiramente é melhor para eles, é uma dominação, Mas né? é comercial, né? O cara te empurra os outros filmes porque ele quer vender todos. É que nem Sim. um jogo. Quando você falou lá, o cara te vende um jogo, uma editora, mas ele te empurra outros 5 que não acontece são muito. sucesso. O cara tem Sim. Eu já vi relatos de editoras aqui nacionais que comprou o direito de um jogo da Europa e a editora, dona do direito, falou, você quer levar esse que vende? Mas o contrato vai esse aqui também menor, você que vai lançar 1000 copinhas aí. Sim. Aí o cara é obrigado a aceitar, né? Pra pegar o que vende. Então acaba inundando de jogo, entre aspas, né? Filme também ruim. Deixa eu te perguntar, tem aumentado nas casas das pessoas um equipamento tecnológico para se parecer cada vez mais com cinemas? Tá. Para assistir, você diz. Projetor. Para assistir em Tá. casa. Não, televisão grande, home tá. theater. Então, a gente está tendo quase que um cinema em casa. Sim. A pessoa que tem dinheiro e até pessoas que têm menos dinheiro, as televisões maiores estão ficando cada vez mais acessíveis. Você acha que isso a longo prazo pode prejudicar o cinema? Eu acredito que não, porque o cinema já sofreu várias ameaças desse tipo antes, né? Com a televisão, com o próprio streaming. E tornar mais barato
o equipamento para exibição não transforma o cinema em espetáculo na casa. Porque cinema é espetáculo. É a mesma coisa que falar que o teatro poderia acabar por causa do cinema. É outro formato. Então, a pessoa que admira muito ir ao cinema, eu, por exemplo, gosto de ir ao cinema não só porque a tela é grande e o som é bom. Eu gosto por causa daquele clima que ela traz. É igual ir para um show. Você assistir um CD, se eu ouvir um DVD ou assistir um DVD, é diferente de você ir no show de uma banda. Ah, não, claro. Mas, né? mas é diferente mesmo, porque você tá Sim. vendo uma pessoa, você tá olhando pra uma tela. Sim. Mas no caso, em casa, eu tô olhando pra tela, tô olhando pra uma tela. Tô olhando pra tela grande, tô olhando pra tela grande. É. É mais porque tem gente em volta também? Tem a parte social Sim. também, você sente? Assim, social Tal. de conversa não, porque atrapalha, né? Não, Mas conversa, existe, mas tipo sim, assim, eu assisti o Homem-Aranha no cinema, Sim. quando apareceu o Tobey Maguire, o cinema todo falou, comemorou. Você se Isso é muito empolga, legal. né? Exato. Isso é muito legal. Que apareceu Mas o todo Tobey filme que tem isso. Apareceu o gato Tobey ia fazer Maguire, isso. você meteu esse spoiler? Que filha da mãe. Sim, 4 anos de filme já. Não, mas eu acredito que existe essa interação de sentir a mesma coisa que as outras pessoas estão sentindo ao ver um filme. E em casa você está sentado vendo algo ali sozinho, né? Você não se empolga Assim, com... Em casa você pode parar, ele vai no banheiro. exato. você Os quer- líderes você- de- tem um monte de coisa de Os prejudicando. líderes de bilheteria hoje em Celular. dia batem os números de líderes de bilheteria há 20, 15 anos atrás? Demorou muito para bater, mas depois do Titanic, daí do Avatar, inclusive os dois do James Cameron, meio que foi se tornando uma constante, sim. Depois veio o Marvel, então eles começaram a aumentar, mas demorou muito. Durante muito tempo era um filme que tinha esse... Eu esqueci o nome agora, mas era um filme que tinha esse recorde, daí só foi batido anos depois por Titanic, depois só por Avatar, e depois veio o Marvel e meio que Vento tudo... levou, não é? Acho que era algo assim. Acho que era o Vento É. Levou. E o Vento Levou também não tinha nem como ver de outro jeito, né? Mas eles corrigem esses números, né? O Vento Levou foi corrigindo. Sim, tem que vai por a inflação, vai corrigindo vai corrigindo. o Aí fica- valor proporcional da época. Aí fica um número difícil de bater, que você vai corrigindo. Mas eu quero o número de pessoas que foram ver. Inclusive não é top, eu fiquei puta se abriu a carta na audiência de novela da Globo, aí eles fazem essa correção da audiência das novelas que teve nos anos 70, velho, tipo 99% da população assistia. Era Entendeu? Aí uma audiência agora Chega da nunca. Avenida Brasil não é nem metade da audiência Chega proporcional dessa coisa. Chega Essa nunca. parada. Mas deixa eu te perguntar uma parada. Você tá com a birrinha com o que tá rolando aí, tipo, do Avatar no cinema? Ou impressão minha? Você acha um pouco de sacanagem? Porque, assim, uma das... Se não for... se não for a maior produção, acho que mais gastou na história, tá entre as mais. E se ele não fosse esse recorde que ele tá sendo agora, ele daria prejuízo. Então, assim, sim. ou era estourar ou Sim. prejuízo. Não tinha meio termo. Aí o cara pega quase todas as salas do cinema. O James E vem Cameron com- ia ter que pedir empréstimo. né? ele foi um investimento gigantesco. Tu acha essas coisas megalomaníacas meio sacanagem com a galera? Como público, não. Você sentiu um Não, negócio sim, assim, mas não? é que como público não, porque eu consumo, eu adoro, Tá. né? Mas como profissional, sim. Né? É Essa foda, aqui essa né? é uma merda, porque como profissional eu vejo que o espaço para nós tentarmos difundir a nossa cultura, que se você pensar bem, o pior filme brasileiro, ele é melhor do que qualquer filme estrangeiro, porque ele já fala sobre você inerentemente ali. O que está representado ali somos nós, mas não, a gente prefere acreditar no Thor, Deus do Trovão da Marvel, que era, né, na verdade é nórdico, do que acreditar nas nossas deidades daqui, sabe? Porque vendeu-se dessa forma porque eles tomaram tudo, né? Tomam todas as livrarias, tomam todos os cinemas, tomam tudo e a gente então fala, pô, é isso que existe, é isso que é o certo e a gente acaba consumindo assim. Então eu só acho que devia ter uma divisão, né? Uma melhor divisão aí para dar espaço para nós Pra ser uma disputa também. mais justa. O meu primeiro filme, ele estreou no cinema em 2015, a gente tinha um planejamento de estrear quando não tivesse nenhum blockbuster. Então a gente fez assim, ia estrear, na época, a maior ocupação de salas da história, que era uma das continuações daquele Mockingbird lá, como é que é? Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, né? E estrear Jogos Vorazes. Falou, a gente não pode pegar junto com Jogos Vorazes, que vai ocupar tudo. E uns meses antes ia estrear o Sempre vai 007. sempre vai ter um, né? Sempre vai ter sempre um. vai ter. Às vezes tem uns pegar. gapzinhos, Putz, né? mas é muito pequeno. É pouco, Sim. mas... E eu acho que esses gaps já estão disputados. Mas a Deve ter gente, muita gente nesse a olhar. gente achou um gap, né? Achou um gap que era uma sexta-feira 13, o filme era de terror de novembro. perfeito. Ele falou, pronto, vai ser aí. Só que daí, por causa dos Jogos Vorazes, o 007 ficou com medo de estrear e eles adiaram, estreou junto com uma semana antes Filha da da nossa. mãe, cara. E aí ficou segurando um monte de Puta sala. A que gente tinha, acho que eram umas 40 salas que a gente ia estrear, a gente ficou com 5.
5, eles tiraram a gente. Falaram, Mas não, aí- vocês não vão mais Mas estrear. deixa eu falar, essas Foda. 5 lotaram? Não lotaram. Então, mas aí o que adiantaria ter 15? 40. Não, ajuda. Por quê? Porque dessas 40 salas a gente teria complexos, Cinemark, UCI e tal. entendi. E daí esses complexos são justamente quem as grandes destroem, Divulgaria, né? Vão lá né? e pega tudo. Exato, né? Que as pessoas vão pro shopping, ver um filme lá, vamos assistir esse. E aí a gente acabou pegando só cinema pequeno, né? Cinemas menores e 1, 2 sessões por dia, porque as outras ocupavam isso também. Então, o que adianta você ter um filme que vai passar às 2 da tarde e às 4 da tarde e o outro vai passar no horário nobre, né? Daí não ninguém adianta, vai, não né? adianta. Então, Eu acho que a pessoa, só de ela olhar o horário que o filme, ela já acha que o filme é ruim. Sim. É. E ainda que o meu filme era 18 anos. Então, assim, o filme Não, de não, 18 não, anos às 2 isso, da isso aí tarde, né? tu falou uma parada mesmo. Tu chega no cinema, tem 20 salas, aí 15 é um filme, 4 não sei o quê. Aí tem um filme que só tem uma sessão de segunda-feira, às 4 da tarde. Tu fala assim, meu irmão, esse filme é ruim. Esse Eu não vou ver filme é do sobrinho do dono do Não cinema. é? É tipo, você chega, Só com você isso chega na já praça, dá você um chega na praça de preconceito. alimentação, o restaurante vazio é o que você pensa. Esse aí, acho que- É, O tu foda vai no é restaurante que tem fila. Quando o cara entrar no cinema e falar, pô, é ruim mesmo, né? então, aí complica. Ô, Osmar, pra quem não conhece, a gente entrou no assunto, começou a falar, mas o grande Marcos de Brito, Osmar, você poderia introduzir quem é esse cidadão que vive de cinema que tá aí com você? Mas é Introduz claro, a galera. Marcos de Brito, cineasta, escritor, professor de direção e roteiro, graduado em cinema pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, especializado em escrita criativa. Olha só. Escreveu, dirigiu e produziu curtas e longas metragens de suspense e terror, pelas quais foi premiada diversas vezes. Diversas Nem vezes. aguenta mais ser premiada. Dois Diversas quiquitos. vezes. 2 quiquitos. Que- Kikito é o prêmio em Gramado, Festival de Não, Gramado, que Kikito. é o principal prêmio do cinema nacional, né? Entendi. O que não tem a ver com... Eu tô muito louco. Tem a ver com Azteca, Maia, uma parada assim? Não tem um O sol... desenho a cabeça é um sol, né? E o corpo parece um Ai, a Oscar. gente falando de cultura, que os caras apropriando a nossa cultura, né? Por que não dá o prêmio Saci Pererê? Por que não tem não é o prêmio Curupira? Mas existe o prêmio Saci Pererê. Tem- também. Ah, é? Existem vários aí. Os festivais, eles acabam colocando, né, alguns símbolos. O Kikito em si, eu não sei a origem. Não sei se tem a ver com isso, mas a simbologia parece muito, né? Não, Tá pô, com legal, dois eu Kikito tô em enchendo o casa, saco, legal pra caralho. usa um pra peso de porta. Eu ponho um pra segurar a porta. É isso. Como que é? Como que foi ganhar um Kikito pra você? Cara, foi assim... Compartilha essa experiência com a galera. Foi muito bom para o meu ego, talvez muito ruim para meu Currículo? Não currículo, meu, como é que é? Minha sociabilidade, assim, né? Ah, Porque- ficou mala? Fiquei. Sério mesmo? Ah, mentira. Não tem Fiquei como. muito Parou de porque responder e-mail. Eu tive um ano... Quantos chiquitos você tem, meu amigo? Ninguém aceita, não. Chiquito. Quantos chiquitos? Chiquititas, né? Bom, Chiquito, Quantos bom. chiquitos? É que eu tive um ano que eu ganhava, tipo, todo festival seguido eu ia ganhando. E daí você meio que cria uma... Cada um Que com um filme isso, diferente. cara? Não, com o mesmo filme, porque o filme ele permanece 1 ano e meio, mais ou menos, no circuito de festivais, né? Daí você tem que fazer outro filme e tal. Caralho, porque... puta, vou ter que ir pra outro festival ganhar outro É. prêmio. Nossa, que chato. Não, mas era Esse maravilhoso filme me dá uma isso. dor de cabeça. Não, mas eu fiquei... Não é Com que eu o braço fiquei igual mal. do Messi, cansado de levantar Queria troféu. ficar em casa. Tá igual teu ombro zoado, É então tu isso. fica levantando troféu. Não, mas é porque o primeiro Kikito eu ganhei antes de terminar a faculdade. E aí, assim, na FAAP, pô, a gente teve diretores que saíram de lá, o Beto Bran, agora esqueci o nome da outra, mas assim, que ganharam Kikito também, ganharam muito mais, foram pra Santos, mas tudo pós-faculdade. Eu não teria feito nenhum TCC. Então, É isso, né? então, É isso, né? então, isso foi um dos motivos, porque O depois que eu professor ganhei o fala assim, Kikito ó, no cadê o meio- seu TCC? Eu tenho um Kikito aqui, meu tá aqui meu TCC. Tá louco? Você está louco? Ah, na mesa, no meio da sala. Ó, tudo então bem. viu, ele também viraria mala. Lógico. Porque foi exatamente Mas por é isso, né? óbvio. É óbvio. Que TCC, Não, não. merecido. Eu quero saber as tuas qualificações pra me dar aula. É isso. Quantos Kikitos tu É, tem? quantos chiquitos tu tem? Chiquito, quantos Quantos chiquititos tu tem? É isso, pô. Tá Quantos louco? Pepito? Quantos Pepitos você tem? Assim, Porra, é cara. automático, ó. Pra você ser cineasta, você tem que ter o diploma na faculdade ou pelo menos o Kikito. Ganhou, tinha que ser honorário, né? claro. Ganhou o Fifito, eu já pego o diploma. Pega o titito lá. Não é isso? Como é que É, foi? mas afinal? não, porque eu cheguei, eu tava no meio da faculdade, eu fiz um curta pra uma matéria, só que os professores estimularam, ó, manda pra Gramado, porque tá muito bom, só que na época eu tinha que mandar em 35mm, 16mm, que é um formato que hoje em dia
a gente não faz mais, hoje é tudo digital. Então era caro transformar isso. Então eu tive que conseguir patrocínio para transformar esse filme em película. Só pra fazer uma conversão? Só é. Tu fez o filme e Sim. precisou de um patrocínio só pra converter? Só para converter. Porque eu Quanto fiz. de dinheiro é isso? Tu sabe de Sim, cabeça? na época foi 10 mil, 10 minutos, 8 minutos. Hoje é muito mais caro, né? Você Mas tinha hoje. gravado em 35, é isso? Não, eu gravei em Super 8 Super 8. e DV. Ele gravou com V3. Eu fiz um. São 7 planos sequências ao mesmo tempo acontecendo, assim. E daí eu fiz um Super 8, que é o fundo, PB, e os outros coloridos como se fossem os cômodos. Eu transformei eu fiz uma casa em PB e vários cômodos da casa colorido em digital. Daí os personagens andavam de um pro outro. Como Assim. tem pra gente assistir? Tem no meu canal do YouTube, chama Vídeo sobre Tela. Ah, legal. Vídeo sobre tela, então, pessoal. Pausem aqui o Contrapartida, assistam o vídeo e venham aqui continuar. E volta. Deve ser bem mais interessante o filme dele do que esse papo. Tu falou que agora hoje é digital, né? Sim. Isso é melhor? É bem melhor financeiramente falando, né? De qualidade, nós que gostamos de cinema ainda preferimos aquela imagem que a película proporciona, que ela não tem resolução. A película tem grão, então é diferente, sabe? Quando a gente olha a TV, por melhor que seja 4, 6, 8K, você chega perto, você vê os pontinhos do RGB, né? Que são as emissões de luz. Agora, a película, ela é um aglomerado de grãos, em que eles sofrem uma emulsão, que a gente chama da luz. E aí a imagem se transforma sem nenhum tipo de fissura, sem nenhuma divisão. Então você consegue ampliar um 35mm, que é desse tamanho, em cartazes. E enquanto um 4K não, né? Um 4K tem uma limitação de quanto você pode expandir. Então nós gostamos mais porque nós que temos o olho treinado, percebemos isso, percebemos o tipo de contraste que tem entre o preto e o Você branco. bate o olho e sabe o que é Sim, qual. A Claro. a qualidade gente do consegue. filme é melhor, né? Mas você acha mas- que vai chegar uma hora que você vai dizer, não, gente, chegamos na tecnologia que é melhor que película? Já chegou numa tecnologia que não precisa mais até evoluir, sabe? O Entendi. olho humano o olho já humano não já- tem mais diferença. E agora a gente consegue tentar chegar ao máximo possível com a correção de cor depois. Então, assim, você tem uma imagem totalmente lavada. A gente capta as imagens hoje em digital totalmente lavadas. Na época, não. A gente captava a imagem, já fotografava do jeito que queria que saísse no filme depois. Agora a gente bota um negócio chamado RAW, né, que deixa tudo cinza, e daí na pós você vai lá e controla a cor do jeito que você quiser. Você quer o azul mais azul, você consegue fazer isso. Você quer o preto mais preto, você faz isso. Salve o Da Vinci. Ou seja, o que um maravilhoso. bom TikToker hoje em dia faz basicamente toda essa Tu parte. fez a pergunta do digital, foi uma ótima pergunta, mas a gente interrompeu a história dele. Que ele tava contando no final da faculdade. Não, mas- Todo mundo entregou o trabalho. Desculpa, Todo mundo entregou o trabalho. É. O professor falou assim: Ô Marcos, leva o seu lá pros festivais. Os outros alunos, e o meu? Não, só a gente já gostou. A gente achou legal. Não, Marcos, mas terminando então essa escreve lá história. no festival, Marcos. E os outros, mas o nosso não. Mas, ó, foi importante eu não ter saído da faculdade, porque não era o meu TCC, né? Era o meu trabalho de meio de ano que eu fiz ali para um negócio. brincando. Só que daí eu cheguei eu fui para Gramado, né? Fiquei lá uma semana. Daí quando eu voltei para a faculdade, não se tinha internet, não tinha YouTube nessa época, então ninguém sabia que eu tinha ganhado. Então eu cheguei no meio da sala de aula. Isso foi que ano, mais ou menos? Isso Pode foi falar? Em 2001. 2001. E daí eu cheguei na sala de aula, cheguei da minha mochila e fiz assim, na sala de aula, né, com o Kikito. E daí, em vez do pessoal, nossa, Marcos, parabéns, aquele climão, Só né, do tristeza. povo. Puta, o pessoal que era invejona. Muito Caraca. E Caraca. aí alguns professores pessoal- também tinham isso, né? Os professores que não gostavam de, porque eu era meio bagunceiro. Daí eles meio que tentavam desvalorizar isso. Então teve muita briga por causa disso. Só que eu consegui fazer o TCC também. bagunceiro. E o meu TCC, o professor na época do TCC, espero que ele não ouça isso, Não, ele relaxa. tentou Fique vetar tranquilo. o meu filme, né? Ele tentou vetar. Falou, não, porque eu fiz um filme todo de cabeça para baixo. Calma, Feito em Ele 35mm. tentou vetar o filme aonde? Como TCC. Porque os TCCs Tá. de cinema, não é todo aluno que consegue fazer um. Você bota a votação, porque são 3 que tem que ser, porque é caríssimo, né? E a faculdade meio que banca uma tá. Mas parte. você queria que o filme premiado fosse TCC? Não, esse era outro. Outro Esse filme, era um tá, outro, né? tá. E daí eu botei um roteiro e o professor falou, esse filme não vai conseguir ser feito, porque eu tinha que construir cenários de ponta cabeça. Também tá no YouTube, chama Uninverso. Universo. E esse filme, apesar de não ter ganhado Gramado, porque teve uma treta que... Eu era muito treteiro na Política, época. Teve uma treta política ali. Ele não entrou em Gramado porque uma pessoa tirou na maldade. Mas ele foi tipo, pré-indicado a Oscar. Teve um monte de Caraca! louros maiores, assim. É um filme muito maior do que o
que ganhou Gramado. E eu fiz o filme, né? Então, lá contra a vontade do professor, tirei 10, ou seja, no TCC, e o filme foi um estouro em festival. Também é assim. curta esse? Também é curta, também é curta. Essa parada de ter ele liberado no YouTube não é meio... É porque... Vira portfólio, é isso? É, porque já faz muito tempo, né? Então ninguém vai assistir mais, não vai mais passar em festival. Ninguém vai Pô, pagar pra mas não podia assistir. estar no vai. streaming, não podia estar... Curta-metragem não tem muito em streaming, né? Curta-metragem, um streaming que pega curta se chama Look, e eles estão lá daí, né? Daí eu recebo lá por view o O universo. Google Filmes, acho que também tem vários curtas lá, tem uma Tá. categoria deles. O Now também tinha. É, o Now tinha também, né? O Now Não sei se tinha, ainda tem. mas eu talvez tenha, né? Mas eu nunca... Porque como eu tenho distribuidora agora, a distribuidora que decide os caminhos desses filmes, né? Aí se vira, né? Mas como quando que é meio o teu YouTube, eu relaciona- deixo. Teu relacionamento com essa galera da faculdade aí, você ainda Não, conversa? as com que, eles? fala. Saiu, todo mundo as não que, vai? as que Primeiro eu que briguei, metade é não. Uber. Hoje em dia, Não metade, quero, né? metade tá no quinto andar mostrando apartamento. Quem- Mas é, cara, Vendendo imóvel. vamos lá. Fazendo vídeo no quinto andar. faculdade aqueles de- vídeo top, tipo... Faculdade de cinema é uma faculdade que não é garantido que todo mundo vai, Não, Lógico, vai não. sair com Todas as emprego. outras, pô. Não vai fazer engenharia da computação. Você já sai com emprego, mas... Não. Todo É mundo? assim? Não. Não é assim, é 100%, assim, pô. Sempre Não foi é assim, pô. Não, nunca foi assim. Como nunca, todo mundo fala, ó, você sai... Nossa. Médico, acaba a medicina. Você vai Não, ficar isso médico é desempregado. Isso é Lógico. lenda. Claro que não, pô. Todo Não, médico que eu cara. conheço sai com emprego já, O sai mer- fazendo residência, Não, já faz um monte cara, de coisa. Todo o mercado de TI tem milhões de vagas. O cara sai da faculdade e ele não tem a menor condição de ingressar nesse mercado. Não, eu tô falando dos caras que estudam, pô. Não, cara não tem qualquer. conhecimento. O mercado de TI que existe as vagas é diferente. E a mesma coisa médico. O cara se forma, o cara vai conseguir uma residência. Não, eu Entendeu? sei, mas assim... No cinema acho que é mais difícil ainda, cara. É. Assim, Tá, mas vamos lá. Mas Ele a pode vantagem do responder a minha cinema... pergunta, o não? nível de- o cara nível de normalmente vai pra pessoas. publicidade. Sim, É sim. isso, né? sim. É o caminho Onde que ganha se grana, forma, institucional, o cara É onde publicidade. ganha grana? publicidade. É, grana é publicidade. É, cinema lógico, não dá publicidade grana. é o que dá grana. E Claro. os caras é marrento, os caras que dirigem os bagulhos. Você já fez os comerciais, você sabe. Já fiz. Aquela coisa, vai ali, tu fala esse texto Inclusive aqui. tem Não três sei o amigos quê. diretor, um né, sócio né, do né. diretor. Aí tu percebe que tu fez a cena meia bocona, o cara não fala assim, ô, não tem direção Inclusive, o mais de legal- ator em publicidade, é horrorosa. Não. O mais não, legal sim. que eu trabalhei foi o filho do Padilha, que ele também faz direção de publicidade. Do Padilha, esse eu não... Eu sei que o do Meirelles faz. Mas É, o do Meirelles. Tem uns É. tem É, uns Kiko, caras- né? Kiko Kiko, Meirelles. já fiz os 2 comerciais com ele e ele é bom demais, cara. Não, tem outros caras também demais. na Alô, cidade que Kiko. são legais, são caras grandes que trabalham com essas produtoras que você falou, normalmente O2. com a Cine, com a O2, que são legais, mas tem uns caras muito mala que são Não, ruins você... e o cara é mala. Mas acho Sim. que isso tem em todo lugar, né, cara? Sim. Você faz publicidade? Você chegou a trabalhar com Eu publicidade? trabalhei com publicidade durante um ano só na Academia de Filmes. Eu era assistente do Tadeu Jungle, que era um diretor grande, né? Ainda é, assim, mas ele começou junto com o Marcelo Tais, aquele programa lá dos anos 80, né? Só que eu não me dei muito bem, né? Porque eu era mala ainda, né? Então, assim, eu não gostava muito da ideia do cliente. Isso me fazia mal, né? Porque o cliente não sabe o que ele quer. Não sabe. Daí você vai lá e mostra algo O bom. cliente quer o resultado. Só que daí quando você mostra algo esteticamente bom, ele fala, mas cadê aquilo ali que não tem sentido nenhum? Você tem que fazer Por algo que não tá maior minha logo? É Isso, É, a tem frase como- é essa. Por que minha logo Como não tá essa maior? coruja parecer que ela tem 15 tipos de olhares diferentes. Não é, cara? Um negócio E viagem. nesse mesmo ano, o filme que eu tinha feito na época, chamado Overdose Digital, que é o outro que ganhou Gramado, ele não tinha estreado em nenhum festival ainda. E eu estava dirigindo, na época, um Mastercar. Eu ia dirigir. Na verdade, era meu primeiro job grande na publicidade, ia fazer um Mastercar. Só que daí eu entrei num festival em Los Angeles que pagavam tudo pra ir. Miami. Pagavam tudo. Pagavam hospedagem, pagavam passagem, puto hotel, festa. Daí eu pensei, né? Ganhando ou não. Ou eu vou tu ganhar ia- dinheiro na publicidade e talvez vender a minha alma e nunca mais voltar pro cinema, porque daí quando você começa a ver aquele montante entrando, você realmente para. Ou eu continuo na minha carreira, que eu estudei, que é o meu sonho, e ainda vou pra Miami de graça. Joguei tudo pro ar e falei, vou pra Miami. Nossa. E fui pra Miami e nunca mais me chamaram pra Inclusive- nada. O pessoal tá sabendo disso agora, assistindo. Mas deixa eu te falar, não tem como você jogar nos 2 times assim? Tem, a maioria faz né? isso, né? O É, Meirelles então. faz isso. Todo Mas é mundo porque tu falou de faz. um jeito como se tivesse que escolher 2 Não, caminhos. mas Foi que- naquele momento, né? Foi naquele momento e as pessoas que conseguem fazer os dois, elas estão muito bem em um para conseguir fazer os dois. E naquela época ainda era meu começo de carreira, ainda era curta-metragem. Então, se eu fosse para publicidade, e eu já estava há um ano trabalhando com publicidade, eu não tinha vida, sabe? Eu dormia na produtora, fazia um monte de coisa lá. Então,
E eu sempre escrevi muito livro e roteiro, então eu sabia que eu não ia ter tempo para fazer mais isso. E é o que me liberta, né? Não é o dinheiro que me faz me sentir bem. O que me faz me sentir bem é escrever, né? É dirigir. Então eu falei, não, eu vou ou ter muito dinheiro e ser uma pessoa triste, ou eu vou ser uma pessoa que ainda vai continuar batalhando sempre, mas pelo menos vou estar isso. feliz com o que eu pobre. faço. Né? Não, e uma hora ganha dinheiro. Porque Uma hora acerta você as coisas que confia vem no bem. seu taco, uma hora você acerta. Deixa eu só retomar uma parada, já que você retomou a história da faculdade. Ficou lá atrás, na que a gente tava falando do cinema nacional, eu te perguntei por que tinha, você explicou Sim. por que E da como- parada do preconceito, sim. e como que você acha que a gente pode Sim. melhorar essa parada? Por mais militante que pareça o discurso, para melhorar essa parada é intervenção do governo. É intervenção do governo botando leis que obriguem uma mínima distribuição de cinemas nacionais no cinema. Assim como foi feito com a TV a cabo. Como foi feito com a TV a cabo, e inclusive as produções brasileiras melhoraram assim, 100%, né? Você teve mais investimento. Porque teve mais investimento. A gente já tem uma experiência... Então funciona. Já tem um A gente. exemplo? Eu vi a sua cara, né? Tipo, eu porque, não gosto muito então, quando a gente o governo tende intervém. a achar isso mesmo. Inclusive, eu estava na faculdade quando veio essa lei dos streamings e eu pensei, mas eu não quero consumir coisa brasileira, mesmo sabendo que para mim seria muito melhor. Só que, à medida que isso foi, ele não impede o outro de entrar. Ele não impede, ele só coloca uma limitação de, você tem 1000 salas, fica em 900, que já está mais do que suficiente, e deixa um pouco para a gente construir o nosso mercado, para daí, quem sabe, daqui a 10 anos, o nosso público gostar de consumir isso. Então não é uma coisa tipo, eu vou te obrigar a assistir. É meio que assim, mostre para as novas gerações que existe isso. E daí a nova geração ela vai ter a opção de ver o de fora e o nacional, para daí, quem sabe, daqui a 10 anos, gostar mais do nacional, que é o que o americano fez, né? Eu acho... Não, você tá obrigando um empresário que tem 1000 salas a dar 10% da área dele pra uma coisa que às vezes E ele não vai talvez ter não dê retorno. dinheiro. Isso é Sim, foda. por isso- Aí o governo tem que entrar meio que Sim. ressarcindo um Mas por isso que não dá possível certo, prejuízo. porque sempre existiu a lei do curta, que é uma lei que obrigava você a ter um curta brasileiro antes de um longa internacional, verdade, na década 80, 90, mas isso existe essa lei, mas ninguém cumpre. Existe a lei também de cumprir um mínimo de salas, que ninguém cumpre, ou eles botam um filme, 1 hora, 1 semana só pra falar que cumpriu. Mas a gente não tem como culpar o exibidor mesmo, né? Porque o exibidor ganha dinheiro no blockbuster e na pipoca, mais na pipoca do que no filme. Muito mais na né? pipoca na verdade é um mercado Sim. de pipoca. Mas o governo sim tem planejamento não, ele tem ações de incentivo também a esses exibidores. Coloca o filme nacional, tem menos isenção de imposto, tem isenção de imposto disso, tem isenção daquilo. No streaming assim, é mais fácil, né? Porque no streaming é digital, né? O Sim. cara só tem que liberar... Foi o que eles fizeram, tanto na TV a cabo quanto no streaming. Então, Tem uma mas o proporção, streaming eu não né, tô do perdendo que é a espaço, proporção eu tô do- liberando, eu tô com mais opções. Aí teve um Cara, investimento isso também na na TV a cabo fez crescer uma porrada de produtora, Sim. um monte de produção brasileira. aí no para próprio séries streaming, brasileiras. cara. Sim. Tá E a vendo? longo prazo chega investimento de fora também. Porque, Sim, assim, é um sim. investimento, querendo ou não. E mesmo assim você percebe que nos streams a gente tem lá algumas séries brasileiras que são número 1 no mundo. No Brasil não. Porque, vem É daqui verdade, é e verdade. o brasileiro não consome tanto que vai lá fora consome, né? Porque a gente meio que tem isso, né? A gente Teve já tem essa tendência a Esses achar. dois últimos da Netflix, um da menina doente lá, que ela tinha leucemia, acho que é isso aí, estourado em todo lugar, e o do Caio Castro também, que foi os últimos dois que tiveram na Netflix. Que Que a gente não aguenta mais ver o Carlos Castro. Tem isso, né? O Ele resto vai do, pagar meu jantar? o Ele resto- vai pagar meu jantar? Exatamente. o resto do mundo não acompanhou a carreira do Caio Castro todo dia, né? Pra eles é uma novidade. É só um cara bonito lá e tal, que é um cara bonito e bom. Pra eles não, vamos lá, a gente é o Caio Castro, já chega, já vi criança, já vi adolescente fazendo. Eu já vi vídeo dele na balada Não, pegando mulher. o Caio Castro já pegou todas as atrizes que eu queria pegar. Então, assim, não quero ver o que esse cara tá fazendo. Já pegou raiva do Caio Castro. É. Já pegou Bia Tá, dele. entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tava falando desse negócio do americano vir com essa invasão, entre aspas, mas a gente tem isso acontecendo também no mercado oriental. A Coreia do Sul tá vindo forte nisso e inserindo várias séries e o governo, pelo que eu entendo, o governo é sócio em algumas produções. Ele não investe dinheiro como a gente faz com a Rouanet, na realidade ele entra sócio na produção. Como você vê agora o mercado oriental vindo dominar também, como fez o americano? Inclusive está dominando nos Estados Unidos. Sim, né? sim, não. E a produção deles é absurdamente boa, né? Inclusive de conteúdo. Porque o conteúdo norte-americano hoje, ele é muito já datado, né? A gente já sabe, é tudo igual. Você vai ver um filme de super-herói, no final tem um grande monstro que destrói a cidade, vem o super-herói, vem um de mágico, Harry Potter, a mesma coisa, tudo igual. E o tudo a próximo mesma filme coisa. vai ter um monstro maior. Tem todos a mesma fórmula. E o oriental, né, o Coreia do Sul principalmente,
que aconteceu? Teve um investimento do governo, justamente há uma década atrás, que foi crescendo para chegar nisso, para ganhar o Oscar com um puta filme, né? O Para Parasita é bom fazer, demais, cara. pra fazer uma série que é o maior sucesso da Netflix. Então, por quê? Porque o governo tomou as rédeas de não vamos deixar mais essa inundação estrangeira aqui. Vamos começar a produzir para daqui a alguns anos a gente dominar. Uma hora volta. Então o Brasil teria que fazer isso também. E o Brasil tenta, mas só que a gente é subdesenvolvido, né? Então é complicado. Mas né? brasileiro é criativo, cara. Eu sei que. Eu não sei se isso aconteceu, agora que eu lembrei. Cinema argentino é muito bom, né? Maravilhoso, maravilhoso. Os filmes que chegam em mim, ó, vê esse filme aqui argentino, é só porrada, cara. É só uma porrada. E aí, tu sabe se teve algum desses na Argentina ou não? Os caras são muito criativos mesmo. Não, cara, eu acho que a Argentina é outra pegada, né? Porque o argentino ele já é passional por essência, né? Você vê o próprio futebol deles, né? Então, eles gostam muito do que eles são, do que eles fazem. E o brasileiro tem aquele complexo mais de vira-lata, né? O que é de fora é melhor. Sim. O argentino tem um orgulho nacional maior. E o cinema deles fala com a classe média. O nosso cinema não. O nosso cinema fala geralmente de sucesso. O nosso cinema é para comédia igual de TV, que é o público mais C que assiste, né, novela, e filme sobre favela, né, sobre violência e tal. Então, não é o público, não é um filme que conversa com os dilemas da classe média, e o cinema argentino é. Então, como a maioria da população é classe média, elas se identificam naquele filme. Você vai ver um filme sobre um pai perdendo a mãe por uma doença, né, que é o filme que concorreu ao Oscar, se o nome, O Filho da Noiva, acho que é. Puta filme lindo, você chora, você se identifica, você vê o dilema lá, não como algo só social, mas como o seu, né? Tipo, eu poderia estar nessa situação. E o brasileiro não consegue fazer isso, né? O brasileiro não consegue se conectar com a classe média. Então ele faz na comédia, que é o que a pessoa só ri e vai embora, ou, sabe? Comédia é uma bosta, né? Mas é porque comédia não vincula, né, cara? Eu acho que a comédia Geralmente, brasileira, comédia é uma que impressão que eu tenho, copia muito os formatos das comédias americanas. Tem filmes que isso. são o mesmo roteiro, inclusive. Claro. Né? Uma coisa... E aí, mas é o que ele falou, mas acho que para esse público, que é o público da novela, acho que é o que... Por isso que os caras dão 4 milhões de pessoas em sala, 5 milhões de pessoas em sala, porque é o que vende para esse público. Sim. E hoje em dia, com globalização, ó, a palavra moderna, internet, não sei o que, você consome Moderna. simultaneamente. Globalização moderna. Não, isso aí é ironia, idiota. Você Ensino consome fundamental. simultaneamente tudo que tem no mundo inteiro, a tendência é essa briga ficar cada vez mais difícil, né, cara? Pô, E agora com torrent, né, também, né? Que é de graça você agora consumir. com torrent também, tá igual eu na Agora globalização, com torrent. agora com torrent. Gente, que vocês estão em que ano? Que conversa é essa? Eu vou mudar, agora é com o BTV. BTV. Não, hoje em dia ninguém mais sabe mexer em torrent, pô. Ninguém mais mexe em torrent. Se não for da nossa, Porra, não eu mexe mais em torrent. É. Jovem não sabe o que é torrent. Pô, Ó, É verdade. E seguindo mais ou menos nessa linha da pergunta que o Catito fez lá atrás, tem também hoje um movimento de adaptar também diversidade, saca? sim. O que tu acha dessas paradas? Funciona? Tá meio forçado? Tem uma galera que não tá curtindo, tem outra galera acha importante pra caramba. Ó, o problema é não existir grana para todo mundo. Esse que é o grande problema, porque as ações são importantes para dar chance a alguém que nunca teria oportunidade para um tema de difícil acesso. Porque existem pessoas que querem consumir isso e existem pessoas, muito menos, lógico, mas pessoas que talvez se salvariam consumindo isso, né? Puxa, eu existo, né? Se ver culturalmente é se identificar, é se sentir representado e existir. Então, é importante. Mas eu, por exemplo, sou da turma que acha que está demais agora, mas não que não deveriam ter. Mas é que eles deveriam, talvez, separar melhor essa divisão, porque eu, no caso, como branco, hétero, morando numa subprefeitura A, né, eu não tenho chance nesses editais mais. Porque todas essas coisas que eu falei dão pontos a mais para quem não é. Se você tem uma orientação sexual X, se você tem uma cor Y, se você mora num lugar de periferia, você ganha pontuações que tiram projetos melhores. Então você tem um projeto que tirou 8, mas você tirou 0 nisso, você vai talvez perder para um projeto que tirou 5, 6, mas acumulou e chegou em 10 por causa dessas outras coisas. E aí eu compito com o Fernando Meirelles, né? Toda hora falando nisso, mas eu tô na mesma linha de competir com o O2, mas eu não tenho a capacidade financeira de tamanho para competir com o O2. Eu, culturalmente, teria que competir com essas pessoas, porque eu sou uma produtora de médio a pequeno. Né? Então é complicado. Então eu estou num limbo, né? E várias produtoras pequenas com boas ideias estão nesse limbo porque o dinheiro ou vai para as grandes que já tem todo
um arsenal para conseguir esse dinheiro, ou para as muito pequenas, de minorias, que estão se aproveitando dessa oportunidade para aparecer. E o triste de dizer é que muitos das minorias que eles incentivam não conseguem finalizar o filme, porque não tem um conhecimento, eles vão lá, botam o roteiro com valor X, daí não consegue fazer e esses filmes acabam não saindo. Então eu acho que precisa ter uma regulação melhor aí, sabe? Ô, Marcão, eu tô vendo aqui, escrita narrativa, você tem um curso, isso é uma forma específica de se fazer roteiro, como que é essa parada? Escrita criativa é todo o processo que você começa a construir para ter uma história a partir de uma ideia. Porque às vezes você tem o dom de só sentar e escrever, mas para quem não tem, existem várias, a gente não chama de regras, mas facilidades, né? Para você pensar, puxa, se eu tô travado aqui, o que eu preciso fazer? Daí você entende quais são os processos que uma história precisa, né? Dos 3 atos, que assim, cada história precisa ter 3 atos. E além desses atos, a gente precisa ter reviravolta, a gente precisa ter arco dramático, tem um monte de frescura. Então eu fiz um curso com o Robert McKee, que é o guru dos roteiros norte-americanos, e lá eu aprendi que tudo que eu fazia tinha um nome, porque eu já só escrevia. Eu adorava escrever, sempre que escrevi. E a partir desse curso eu falei, poxa, tem nome todos esses processos que eu estou passando. Né? Formas mesmo. Só que de tanto consumir, às vezes a gente faz isso automaticamente. Naturalmente. Só que quando você sabe que elas existem, você consegue identificar onde você está errando. E você fala, eu tô travado, eu não sei o que fazer. É porque eu preciso puxar tal conflito agora para sair dessa parte. Daí você vai fazendo. Então eu tenho um curso que explica isso, né? Mas o meu curso geralmente ele é junto com direção audiovisual e escrita técnica de roteiro. Então eu faço meio que 3 em 1. Eu ensino como você parte de uma ideia para um produto final escrito, daí como adaptar ele para um roteiro audiovisual e depois como filmar. Então, mas isso geralmente são feitos por profissionais diferentes, cada um faz uma parte. O roteirista só faz o roteiro, aí tem a direção, isso aí é outra parada. No Brasil, muitas vezes, o diretor é o roteirista também, né? Porque a gente tem um cinema mais autoral, e é muito difícil conseguir grana pro cinema autoral, né? Pro cinema independente. Então, geralmente, quem tem a ideia vai atrás de já tudo. Vou Então, dirigir, ele já faz, já vou fazer, já vai tudo. ser teu, e o personagem Nem me principal... fala, tem uns 4 na gaveta que eu queria... personagem principal sou eu também. Umas vezes isso também, aí. né? E eu, como sou formado e sou especializado em escrita e direção, eu faço roteiro e direção. Então eu meio que ensino isso. Eu só virei escritor porque era muito caro. Era muito caro. Eu tava com um filme na época que eu trabalhava na publicidade, que foi orçado lá na academia em 12 milhões, isso em 2010. Nem hoje se faz filme de 12 milhões aqui, só os grandes, né? Filmes absurdamente grandes. Aqui a média de cinema é 1,5 milhão, 4 milhões, 6 milhões, você já tem um puto orçamento para fazer. Agora, 12 milhões, filme de iniciante, nunca tinha feito longa, só curtas, nunca ia acontecer. Só que eu gostava tanto da ideia que eu falei, vou escrever como um livro. Eu escrevi como um livro, mandei para as editoras e saiu por uma grande. Algum desses aí Não, porque esse aqui é o meu primeiro, que é da editora Rocco, chama A Sombra da Lua. E é de lobisomem, sabe, terror. E aí deu tão certo a escrita me abraçou melhor que o cinema, porque o cinema sempre tá me empurrando, né? Eu quero fazer o filme, não, você bate na trave sempre, você não capta o dinheiro, me dá 1 milhão, não sei o quê. E tem muito assim, me dá 1 milhão, só se você me der 200 mil de volta. Isso é outra coisa horrível do mercado, sabe? É péssimo, né? E daí eu perdi... É a famosa bola, no meio da agronomia, lá que eu sou da roça, né? Lá é a famosa bola. Tem que me dar uma bola pra entrar aqui pra comprar. Então é triste, né? Daí na literatura, Caraca, acabei indo super bem, né? As pessoas... E eu já tinha baixado a bola também, eu já tinha levado muitos tombos no cinema, então quando eu entrei na literatura, eu entrei mais humilde. Então fui crescendo aos poucos, e agora... Vou mostrar os livros aqui, pô. Esses livros aqui dá pra comprar onde? Em qualquer livraria. Esse daí que você está segurando na mão, que é o Apocalipse segundo Fausto, ele saiu para uma editora um pouco menor, chamada Coerência. Então ele você encontra no próprio site da Coerência, ou no site da Amazon, ou em alguns outros lugares. E ele foi finalista do Prêmio Jabuti ano passado. Esse Fausto seria o Fausto do Goethe? Seria uma adaptação. Sim. Inclusive é sobre o personagem Fausto Macário, que Macário também é um personagem que me deu ao diabo, que ele interpreta Jesus no teatro, e ele é muito famoso por isso, as pessoas confundem ele com a segunda vinda de Cristo. Caralho. Só que daí ele começa a crescer chifres na cabeça dele, e ele sonha que está na frente do inferno, num teatro, conversando com o Mefisto. E é uma coisa meio ao contrário, em vez dele querer vender a alma em troca de algo, é o Mefisto querendo convencer ele a ser o falso profeta em troca de algo, e ele negando.
E aí ele foi Caraca, que finalista. maneiro. Que maneiro. E esse aí que você tá na mão agora é o Palavras Interrompidas. Esse é o meu último livro. É legal isso aqui de simular as SMS, a conversinha. Obrigado. Como se fosse um obrigado. print da Sim, conversa. é. Isso é muito legal. Isso apareceu recente não, né? Já tem um tempo que aparece em filme, né? Sim, O sim. pessoal vai digitar e aí vai subindo na É. tela. Eu sempre achei isso muito bacana. E tem Sempre isso gostei no muito. filme também, porque o Palavras Interrompidas já foi adaptado para o cinema. Ah, já? Se chama As Almas que Dançam no Escuro. Tá no Now, tá na Microsoft, tá no iTunes. Por que pra foi um nome alugar. diferente? Porque ele surgiu primeiro como filme, como Ah. As Almas que Dançam no Escuro. Só que ele foi lançado depois, então por isso que a gente fala que é adaptado do livro. Mas depois de eu ter filmado Almas que Dançam no Escuro, antes de finalizar o filme, eu escrevi o livro. E a editora não queria um título muito grande. Ele falou, não, a gente quer um título menor e um título que não remeta a nada sobrenatural, porque 90% do público consumidor são mulheres de 15 a 20, 30 anos que não gostam de terror. Esse é o meio que o público comum, assim. Então, Consome literatura no Brasil? que consome literatura no Brasil. Então eles falaram, se você botar almas, já vão, opa, tem fantasma aqui, não quero. Com certeza. Então Com a gente bota, daí eles chegaram nesse título. A alma do negócio. Pra mim é um filme de fantasma que tá no escritório. Mas daí botaram um cadáver na capa, né? Mas daí Ué, assusta do ué, mesmo jeito, né? ué. Ah, eu não achei que era um cadáver quando ele de cara, não, sabia? É. Achei que era uma mulher Foi desesperada. você que adaptou ele pro cinema? Foi Tá. eu que dirigi, escrevi, fiz Falando tudo. do cara né? faz tudo, pô. Ninguém Caraca. quer trabalhar com ele, tu não percebeu ele falando? Pô, tu não fica incomodado com essas intromissões de Não fica editora? triste, pode falar comigo. É Eu te entendo. Essas intromissões de, muda o título. Lógico. Porra, não é? Pô, Lógico. a minha obra. Você gosta de relacionar um com o outro, né? Eu gosto. Seria bom pra você que fosse igual mesmo? Sim, né? Se um seria, faz sim, sucesso, alavanca o Seria. outro, né? Tanto que a distribuidora do filme falou, vamos mudar também o título do filme agora? Eu falei, de jeito nenhum, né? No cinema eu ainda sou um pouco mais ríspido, né? Mas na literatura não, porque o cinema eu invisto ainda, né? O cinema eu boto muito dinheiro pra fazer um filme, né? Consigo dinheiro, mas boto. Na literatura eu falei, eu não vou botar dinheiro, senão eu vou ficar gastando Lógico. grana nos dois mercados Voltar que em eu algum trabalho. lugar. Então na literatura eu tento ser um pouco mais não é humilde a palavra, mas aceitar melhor as opiniões de quem até sabe mais do que eu. Entendi. O meu editor sabe mais do que eu, do que vende. Eu escrevi o conteúdo. Daí você fala, pô, mas mudou o título? Cara, às vezes a gente precisa deixar o ego de lado e falar o que faz as pessoas terem maior número de acessos ao miolo. Que é o miolo que importa, não é a capa, isso. né? Entendi. Eu sim fico mal, fico triste. Tem várias brigas quando a gente tem que mudar Mas a tu capa. quer dinheiro. Não, eu não quero dinheiro, eu quero Que espalhe, alcance, né? que espalhe, né? Eu Que espalhe, quero tá que certo. alcance as pessoas. Galera, a gente conversou aqui com o Marcos de Brito, grande Olá, cineasta, Marcão. premiadíssimo no Brasil inteiro e fora também. Que legal demais ter vindo aqui. Faltou falar alguma coisa? Não? Falou tudo? Não, falei tudo. Pô, Maravilha, que legal. maravilha. Quem quiser acompanhar você, ela tem seu Instagram ali, ó, a Catito tá colocando. Acompanha as informações tudo por ali, você posta tudo aí no seu Posto, Instagram. no vai Instagram divulgando. é a rede social que eu mais comento, que eu respondo nas pessoas. Olha, mano, ele fica bem Maravilha. na foto, hein? Bicho é fotogênico. Tem olha, uns fica- destaques lá no Instagram para o pessoal ter acesso aos filmes, uns linkzinhos lá. Eu botei nos destaques só uma brincadeira lá de fazer aquelas cabeças de pôr em jarro, sabe? E ensinar um pouco sobre decupagem. Eu Boa. não fiz muitos destaques, não. Não, faz aquele Linktree, que tem aquele link na bio, o famoso link na bio que você Sei. clica e Ah, tem acesso aos seus filmes. Sim, isso tem. Isso tem. Isso Então, tem. galera, Linktree, então você pode assistam acessar. os filmes, só filme bom, premiado. Vocês vão arriscar 20 minutos aí, mas sem arriscar, né? Porque já tem filme premiado, vocês sabem que presta. Pô, já tá certíssimo. Fechou? Marcão não tem Então, erro. galera, sigam a gente também, @contrapartida no Instagram, já vai estar lá no Instagram do Marcos, já segue a gente lá. Lá tem os nossos reels com muito conteúdo e também com os convidados que já passaram as agendas também. Mandem sugestões pra gente e a gente vai ler e ignorar como fazemos em todas as outras. Sigam também os nossos pessoais, @osmarcambel com 2 L's, @Fabiano Cabreira aqui também e também Pé de Pano Produções, a gente grava os nossos episódios. Valeu, Pé de Catito, Pano. tamo junto, Esse aqui é tudo Catitinho. Pé de Pano aqui, Tudo cara. pé de pano aqui, grava aqui na mesa. Venham gravar o seu podcast, seu filme. Tá precisando de câmera lá, o Catito tem várias. Ah, Tô vendo Essas a câmeras aqui, ó, é só. Que Essas câmeras- isso. Esse aqui não. Ah, tem mais coisa, tem mais coisa. E agradecer o principal aqui, as editoras, que sem elas não estaríamos aqui. Osmar. Editoras patrocinadoras do nosso programa, editoras Devir, precisamente, MeepleBR, Vem Pra Mesa, Fanbox e Copag. Muito obrigado, galera. editoras que apoiam a produção de conteúdo nacional. É isso aí. Vocês, editoras, também quiserem patrocinar filmes, também o Por favor. Marcos tem várias opções aí pra vocês. Ô, Marcão, tiver novidade, volta, hein, cara? Tá, volto sim. Pô, Obrigado. aqui a casa é sua, irmão. Tamo Com junto certeza. demais. Quem quiser assistir a gente no Spotify também, só assinante do Spotify, eu quero ouvir sem comercial.
procura a gente lá, canal Contrapartida. Beleza, galera? Obrigado. Estamos aí toda segunda a isso. sexta com episódios novos. Valeu. Valeu, deixa o like. Beijo, tchau.